Bom dia, Deus! Eis aqui São Moreirão mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em nossa presença, Pai, por anotar nosso nome no livro da vida, por cuidar de cada um de nós. Confiamos em Ti. Amém? Fecha teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cuida de todos, Pai. Liberta a todos, protege cada um que precisa do Teu comparecimento, Pai. Cura cada um de nós. É o que Te pedimos. Vamos continuar. Amós, capítulo 5. Ouve esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra. Não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000, conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 para a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça. Procurai o que faz o 7 estrelo, e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. O que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha a destruição contra a fortaleza. Odeiam na porta ao que os repreende, e abominam ao que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exiges um tributo de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantastes, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afliges o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Veja que está completando hoje 2026. É tudo isso que está acontecendo. Muitos trocaram Deus para fazer isso. Estão seguindo o mal e os mentirosos. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha piedade do remanescente de José. Hoje as pessoas estão amando o mal e odiando o bem. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as ruas haverá pranto, e em todas as estradas dirão: ai, ai, e o lavrador chamarão para choro, e para pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como um homem fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra.
Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão, sem que haja resplendor? Odeio e desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocausto, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me, vós, sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, e, ó casa de Israel, antes levastes a tenda do vosso Moloque e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Capítulo 6. Ai dos que vivem sossegados em Sião, e dos que estão confiados no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações, e aos quais vem a casa de Israel. Passai o Calne, e vede, e dali ide a grande Amate, e depois descei a Gate dos filisteus, serão melhores que estes reinos? Ou maior o seu termo do que o vosso termo? Ó vós que afastais o dia mau, e fazeis chegar a assento da violência. Ai dos homens que dormem em camas de marfim, e se estendem sobre os seus leitos, e comem os cordeiros do rebanho, e os bezerros do curral, que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi, que bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem pela ruína de José. Portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que forem levados cativos, e cessarão os festins dos banqueteadores. Jurou o Senhor Deus para si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos: abomino a sabedoria de Jacó e odeio os seus palácios. Por isso entregarei a cidade e tudo o que nela há. E acontecerá que, se numa casa ficarem 10 homens, morrerão. Quando o tio de alguém, aquele que o queima, o tomar para levar-lhe os ossos para fora da casa, e disser ao que estiver no mais interior da casa: está ainda alguém contigo? E este responder: ninguém. Então lhe dirá ele: cala-te, porque não devemos fazer menção do nome do Senhor. Porque eis que o Senhor ordena, e ferirá a casa grande de brechas, e a casa pequena de fendas. Porventura correrão cavalos sobre rocha? Lavrar-se-á nela como bois? Mas vós haveis tomado o juízo em fel, e o fruto da justiça em alosna. Vós que vos alegrais do nada, vós que dizeis: não é assim que por nossa própria força nos temos tornado poderosos? Porque eis que eu levantarei sobre vós a casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á desde a entrada de Amate até ao ribeiro do deserto. Hoje, 2026, está assim. Muitos abandonaram Deus, se apegam no seu poder, no seu dinheiro, na sua força, em homens, e abandonaram a justiça e a verdade. Voltem para Cristo, só Deus salva. Sigam a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.